Olá, estudantes terceiro ano, muito bem-vindos para mais essa aula aqui no terceirão, na aula de Química. Vamos discutir um pouquinho aí a respeito da titulação dos ácidos, muita coisa para aprender. Terceiro ano dá um cansaço mental, né? Porque vai chegando as férias, a gente quer aquele ritmo de férias, vocês têm exames externos aí para fazer. Mas vamos lá, estudante, ó, muita coisa ainda para estudar. E hoje, né, já que está falando de titulação, né? Os alunos logo, logo terão os títulos dele. Nós vamos titular aqui os ácidos, enquanto você não titula ainda, né, Vamos estudante? titular os ácidos aqui. Olá, gente. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. E hoje a gente vai trabalhar com titulação ácido e base. Então, eu trouxe para vocês aqui, a gente vai ter um experimento, tudo. Então, na aula passada, a gente estudou sobre reações de neutralização. E a reação de neutralização, ela é utilizada na titulação. Então, essa aula de hoje está ligada na aula passada, né? Tem a ver com a aula passada. Então, aí, hoje a gente vai estudar titulação. Vamos levar o título para as substâncias. Nas aulas anteriores, o que a gente já estudou, né? Tratamento da água. Lembrando que a gente já está encerrando, essa é a última aula do caderno do Aprender Sempre. Então, essa é a última atividade, então ela está lá no finalzinho do Aprender Sempre. Hoje a gente encerra o caderno Aprender Sempre. O que a gente já estudou dentro do Aprender Sempre? Tratamento da água, soluções aquosas, ácida, básica ou neutra, soluções aquosas, suas concentrações, reações de neutralização e formações de sal, que foi o que a gente estudou na aula passada, que a gente vai acabar retomando aqui, porque hoje, na titulação ácido-base, a gente vai usar a reação de neutralização. Aí, para desafiar você, aluno, né, para ver se você está ligado, já está esperto para a aula de Química, aí, já está com o seu caderninho Aprender Sempre na mão, vem o desafio para vocês, né? Então, o desafio hoje vai ser: você já parou para pensar se existe uma maneira de determinar precisamente a quantidade de uma substância, confirmar se a concentração descrita no rótulo é verdadeira ou se a quantidade de um composto químico indicado na embalagem? Essa questão tão grande aí, o que ela está perguntando? Por exemplo, você vê lá na embalagem, álcool 70% de álcool. Será que tem como eu definir se realmente aquela embalagem tem 70% de álcool, precisamente? Ou lá o ácido acético, o vinagre, tem 7% de ácido acético. Será que eu consigo definir e comprovar que realmente tem essa porcentagem do ácido acético ou do álcool naquela embalagem? Então, essa é a pergunta de hoje. 2 minutos para vocês aí. E os alunos que mais acertarem, você vai dar uma camiseta dessa de Química de presente para eles, né? É isso? O Fábio, A ele vai escola que ser os alunos mais acertarem, você vai patrocinar aí com uma certeza. camiseta de Química. Então, aí. 2 minutos lá para vocês.
Muito bons, estudantes. Parabéns pelas respostas. Estão atentos aí, né? Olha, o pessoal gostou da minha ideia aqui, da camiseta, né? Mas não deu para verificar aqui qual a escola que teve mais participação dos estudantes. Então, patrocínio Fábio. vamos ter que deixar para a próxima etapa aí, né? Mas olha, a gente tem aqui a Pro Maria, ela comentou que sim, devemos determinar a concentração. Então, respondendo a pergunta aí sobre se tem como fazer a verificação aí da quantidade de substância, né? Aí a professora comentou aqui também, Clésio. Sim, basta você titular a solução, problema, com uma solução padrão, através de sua concentração, para o Luiz Carlos, determinando a titulação, para o Adriano. Também o pro Valdírio. Sim, através da volumetria, utilizando uma titulação, verificando a quantidade necessária para neutralizar um ácido ou base, calculando a sua concentração através dos dados obtidos. Aí pronto, não precisa mais nem dar aula, vamos embora. Gente, galera, vocês estão dispensados na Mas calma, ainda tem mais 2 respostas. Não, já respondeu tudo. O pessoal da PEI, José Vasques Ferrari de Itapeva, comentou aqui, através da concentração da escola Adair Guimarães Fogaça, de São José do Rio Preto, aqui mandando uma boa noite para vocês também, com o professor Jefferson. Sim, titulação, é a última que ele ler. A escola Lores de Embu-Guaçu aqui mandando um boa noite. E o Pro Márcio mandando aqui, sim, titulação. E o Pro Denis falou, sim, ele quer a camisa. Tá vendo, Fábio, que você inventa pra gente? Tá. Então, gente, quem citou pra gente titulação, ou volumetria, ou concentração, comparando com um elemento padrão já conhecido, todas essas respostas estão certas. Então, existe esse método, e esse método se chama volumetria. E dentro da volumetria, a gente tem uma específica, que seria a titulação ácido-base. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um experimento, onde eu vou fazer a titulação prática para vocês aqui. Então, materiais e reagentes para esse experimento de titulação. Vinagre incolor, o de álcool é o mais indicado, por ser incolor, né, e transparente. O fenolftaleína, a nossa parceira de todas as aulas, né? Eu acho que o único indicador que a gente trouxe para cá até agora, né? Não, fora o Manacá também. Tá, o Manacá a gente trouxe também. Aí, soda cáustica, água, conta-gotas. O conta-gotas, gente, num laboratório de química, ele é substituído. Mas aqui, como a gente está tentando levar para as escolas, para ficar mais próximo das escolas, para as escolas poderem fazer esse experimento, né, conseguir fazer na prática, e nem sempre eles têm bureta, que é o instrumento utilizado corretamente em um laboratório de química, a gente está trazendo o conta-gotas, que é mais simples de encontrar. Copo, ou pode usar o becker, se a escola tiver, mas o copinho de vidro também dá para usar. O tubo de ensaio e a colher de chá. Aqui, no caso, a gente também tem uma colherzinha aqui. O experimento que a gente vai fazer. Coloque a água até a metade do copo, misture uma colher de soda cáustica na água para preparar uma solução. Essa solução, a gente já tem ela aqui preparada, que é a soda cáustica com a água. Então, eu já trouxe ela preparada, já está aqui, ó, já tenho aqui titulada certinha, com título certinho. E aqui eu tenho uma solução de água e soda cáustica. Aqui eu tenho o vinagre, né, que ele também é incolor, tá vendo? Só que esse aqui é um pouco mais fosco. O becker, que é ou o copinho ou o becker. A fenolftaleína, que é o indicador. O conta-gotas, que está vazio, que a gente vai usar. E os tubinhos de ensaio. E para auxiliar aqui, eu trouxe uma seringa graduada. Tem escola que tem o equipamento de laboratório e pode usar a pipeta também para utilizar ou o tubo de ensaio graduado ou becker com graduação mais baixa, que o nosso é 150 ml. Então, depende do que você vai ter de material aí. Então, aqui já tenho misturado a água e a soda cáustica. Lembrando que a soda cáustica é uma base forte. Lembra lá a reação de neutralização, que é feita entre uma base e um ácido? Aqui eu vou colocar, não vou colocar na metade, porque é graduado. Mas eu vou colocar 70 aqui, 70 ml.
Lembrando uma dica aqui, ó, quando eu quero saber se está exatamente, eu tenho que abaixar e olhar o menisco, que é onde fica a voltinha. Está certinho aqui, 60 ml. E daí ele pede para, no tubo de um ensaio, colocar 5 ml de vinagre. Fábio, você pode auxiliar-nos? Claro, o que você precisa que eu faça? Pegar os 5 ml de vinagre para colocar no... Claro, É que eu seguro. Apesar que dá para pôr no estante. Mas você pega aqui. claro. Eu vou deitar aqui. Pode Oxi. deixar, eu consigo. Você consegue? Minha especialidade é pegar coisas, se fosse de comer, né? Mas, já que estamos na época da vacina, né? Deixa eu calibrar aqui. Olha, isso não é tóxico, né? Então posso manipular com tranquilidade, né? Sim, está diluído em água. Isso, e também ali Quando eu vou trabalhar com isso, com uma concentração muito alta, tem que usar luva, tá, gente? Luva, a máscara, o óculos. Mas aqui a gente diluiu tudo, está em concentração tudo bem baixa. e o vinagre a gente já em casa usa corriqueiramente, né? Então também não teria... Se o vinagre fosse tóxico, a gente estava É. ferrado, né? Porque É um item alimentício, né? 5 ml. 5. Aí eu coloco aqui no meu tubinho. E agora a titulação consiste em fazer o seguinte. Eu vou pegar o conta-gotas. Aí, no caso, os laboratórios usam a bureta. E vou pingando com o conta-gotas até a solução ficar rosa. Aí eu venho, coloco uma gota. Não mudou a coloração. Aí eu venho, coloco outra gota. Não mudou a coloração. E vou colocando gotinhas até essa concentração mudar de cor. Eu já estava testando. Na titulação, gente, eu tenho que colocar gotinha por gotinha, mas é que eu já fiz o teste desse Vai experimento. agitando ao mesmo tempo que coloca, né? É, senão ele não muda. Porque senão a gente vai ficar aqui o resto da aula colocando gotinhas. Só para vocês verem que muda de cor. Eu acho que a soda cáustica já reagiu. Bom, não sei se na câmera dá para ver direito as mudanças de cor, né? Porque como ela está bem sucinta, acho que não consegue perceber, né? Mesmo Não. que dá uma agitadinha assim, que acho que consegue. Não dá. É bem sucinta aqui no caso, né? Que está bem diluída aí a soda cáustica, né? É que a soda cáustica já neutralizou. Devia ter descido. Tarará. A galera tá na torcida aqui, vai, muda, muda. Imagina gotinha por gotinha. Bom, aí a gente precisa aí, o que será que está faltando para indicar aí a mudança de cor, né? Sim. Aqui, gente. Agora precisamos colocar algo para indicar a cor Segura aí, né? pra gente. Claro. Tem que aumentar. É que já estava tudo junto, tá, gente? Só que como já reagiu, eu vou aumentar a quantidade de indicador. Tá vendo? A mágica a gente consegue fazer. É só alterar a concentração. Tá vendo? Ó, ela não desce. Por isso que aí no slide está indicando agitar. E ela fica dessa cor. Então, eu vou pingando as gotinhas, 1, 2, 3, dá 50 gotinhas, no caso dessa concentração que eu utilizei, porque eu já fiz esse experimento antes, e eu sei que dá uns 50 gotinhas. Fui gotinha por gotinha. E daí ele chega nesse tom para a gente. Quando ele chegou nesse tom, quer dizer que a reação de neutralização já aconteceu. Então, eu paro a titulação. Então, é dessa forma que eu faço. No laboratório, dá para se usar a bureta. Mas é dessa forma que eu vou usando. Às vezes, acontece
como a gente já deixou a soda cáustica com a água há muito tempo, então aconteceu da reação de neutralização já estar acontecendo. Então, por isso que eu tive que aumentar a quantidade de indicador. Só que em laboratório a gente não altera. Joga tudo e começa de novo. Porque a titulação ela tem que ser muito precisa. Então, se eu estivesse num laboratório de química querendo fazer a titulação, eu descartaria todo o material e começaria de novo. Então, tem que fazer a precisão certinha. Eu sei que dá 50 gotinhas, porque eu já fiz antes e fui gotinha por gotinha até virar. Então, o que aconteceu aqui foi a neutralização da soda cáustica. Lembrando vocês que soda cáustica é uma base forte e o vinagre é um ácido e ele forma um sal. Então, aqui eu tenho uma reação de neutralização e eu estou utilizando ela para titulação. Em matéria prática, né, o que aconteceria? Aqui eu tenho uma interação para vocês no chat, mas eu já dei parte da resposta para vocês. Né? O que houve com a coloração da solução? Ela ficou rosa. Por que ela ficou rosa? Aqui no tubinho dá para a gente ver que ela está rosinha. Qual dos dois? Aqui, ó, dá para ver que ela está rosinha. Por que ela ficou rosa? Porque a fenolftaleína, em meio ácido, ela é transparente. Então, se eu colocar a fenolftaleína aqui no vinagre, que é um meio ácido, ela vai ficar transparente. Não houve mudança de cor. Agora, se eu colocar a fenolftaleína no meio básico, ela altera a cor. Por quê? O fenolftaleína, a substância fenolftaleína, ela reage com a base. Então, se eu tenho uma solução básica, ela vai ficar rosa. Por isso que ali no vidrinho ficou rosa, porque neutralizou. A base neutralizou o ácido e, então, ficou uma solução neutra, coloração rosa. Aqui tem a discussão, né? Modificou de transparente para rosa, a fenolftaleína fica incolor, que é o que eu expliquei para vocês, só que só em forma de texto. Soda cáustica é uma base e o vinagre é uma solução aquosa de ácido, também já expliquei para vocês. Só está descrito certinho aí para vocês o que foi o resultado do experimento. E aí tem uma pergunta, o que poderia ser feito para a cor da substância alterar novamente? Se eu quisesse tirar o rosa e voltar para a cor transparente, eu aumento a quantidade de ácido. Aqui não vai mudar porque a quantidade de soda cáustica está muito maior. Mas se eu conseguir pegar uma concentração menor, ele muda. Eu acho que nesse vidrinho aqui vai mudar. Então vamos lá, e lembrando que na prática tudo pode acontecer, né? Inclusive dá certo o experimento, né? Inclusive sujar a mesinha deles. Tá vendo? Porque agora o meio está ácido e a substância muda de cor. Tá vendo que tudo é questão de concentração, quantidade que eu coloco de reagente aqui que vai alterar a cor para mim. Gente, eu estou mexendo isso com a mão porque é vinagre. Tá? Se fosse um ácido mais forte, por exemplo, o ácido clorídrico, que a gente tem no estômago, eu estaria de luva. Mas aqui eu estou mexendo porque é vinagre, não tem problema que a gente usa e ele está diluído, na verdade. Aqui, o que é volumetria, né, que é o que a gente estava fazendo, é uma técnica de outra solução. E daí, para determinar a concentração da outra solução, eu utilizo cálculos, né, porque química sem cálculos não é química. E daí aqui eu tenho uma descrição do que é titulação ácido-base, que é a mesma explicação, né, uma concentração padrão comparada com uma concentração desconhecida. Eu pego os dados e com esses dados eu faço o cálculo. Aqui eu tenho para vocês um desenho mostrando como que seria em laboratório, né? Aí tem tudinho o equipamento, que tem a bureta, tudo. Aqui está explicando. Na bureta vai a solução concentração conhecida, que aqui no caso a gente usou o conta-gotas e a soda cáustica, mas eu poderia colocar na bureta e ir abrindo a torneirinha da bureta e pingando,
né? Daí eu não precisaria ficar tirando e colocando ali, só ir abrindo a bureta. E embaixo, no Erlenmeyer, eu colocaria o reagente e colocaria as gotinhas, até mudar de cor, para eu saber o volume. Então, num laboratório, eu faria desse modo. Aqui tem um exercício que ele tem, falando para a gente, tem no caderno de vocês. Vocês podem ler o enunciado no caderno de vocês. Ele dá todos os dados, mas como eu já tirei os dados e a gente não tem muito tempo, então eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo. Então, aí depois vocês peguem o caderno de vocês. Está lá no finalzinho, acho que na página 106 do caderno do aluno. E aqui eu tenho a referência do caderno do professor, mas do aluno é 106, é o último exercício lá do caderno. E ele me dá como informação que ele tem 4 amostras. E ele fez a titulação dessas 4 amostras. Aí, o que eu estou usando? A soda cáustica e o vinagre também. Ele quer saber se a quantidade de vinagre naquela amostra está correta. Então, a quantidade de vinagre que tem que ter é de 4 a 6%. E aí ele pergunta se está correto, se a porcentagem de vinagre está correta dentro dessas amostras. Aí aqui eu estou fazendo o cálculo da porcentagem para a amostra A. Fábio, você... Quer trocar de lugar? Beleza. Dá para trocar, Quer né? se aproximar da lousa, né? O professor não aguenta ficar longe da lousa. Não, é que eu só quero focar na lousa mesmo. Gente, aqui eu estou calculando só para a amostra A, tá? Só para lembrar vocês que eu estou só com a amostra A. Isso quer dizer que eu tenho que calcular para cada uma das amostras. Aí eu tenho o primeiro passo, montar a equação da reação. No exercício, ele está me dando quais são os elementos envolvidos. O hidróxido de sódio ou soda cáustica, o ácido acético ou vinagre. Lembrando que essa aqui é a base forte. Esse aqui é o ácido. E nesse caso, um ácido fraco, né? Sim, e aqui eu tenho o sal. Eu ia escrever fraco. Mais a água. Então, eu tenho uma reação de neutralização. Então, se eu tenho uma base reagindo com um ácido, uma base forte reagindo com um ácido e formando um sal mais a água, eu tenho uma reação de neutralização. O segundo dado, coletar os dados do exercício. Aqui o M significa concentração molar e o V significa volume. Então, a concentração molar da soda cáustica é 0,1. E a concentração molar do ácido acético é o que a gente quer de informação. Lembrando que a gente quer em porcentagem. O volume da soda cáustica utilizado é 40 ml. Aqui eu tenho que me atentar para o volume da solução, porque eu tenho 25 mais 5. Porque 25 de água e 5 de vinagre. Os dois estão ali dentro formando uma solução. Então, se os dois estão ali dentro formando uma solução, eu tenho que usar o valor dessa solução completo. Então, eu tenho que somar esses dois valores. Aí, depois que eu peguei os dados, eu vou determinar a quantidade em mols. Então, aqui ainda vou pegar em mols e não em porcentagem. Eu pego os dados do exercício que eu já tinha lá, um 0, mol, 40 ml, um 0, mol equivale a 1000 ml, multiplico em cruz e tenho esse resultado, 0,04. Só que eu tenho 0,04 de ácido acético em 40 ml. Ele quer saber em 5 ml. O que eu faço? Mais uma regrinha de 3, 0,04 equivale a 30 ml, 5 ml vai equivaler a X. Multiplico ele em cruz, eu tenho esse resultado, 0,0066. E daí esse resultado eu transformo ele em massa. Para transformar ele em massa, eu pego a massa molar.
Massa molar é só eu olhar o elemento na tabela periódica, ver o valor da massa molar dela, multiplicar pela quantidade que tem e depois eu somo. Se eu não me engano, tem 4 hidrogênios, 2 oxigênios e 2 carbonos. Tudo isso dá 60. E daí eu faço a regra de 3 e multiplico novamente. Aqui eu já tenho o valor em massa. Porém, ele está me perguntando esse valor em porcentagem. Eu faço a equivalência à porcentagem, multiplico em cruz e eu tenho 3,8. 3,8 é o resultado da nossa conta e está dentro do padrão. Então, gente, vocês vão fazer aí para cada outra amostra e acabou a aula, Fábio. Sim, e claro que aí qualquer dúvida, os seus professores estão aí para ajudar você, talvez alguma coisa que não foi tratada aqui na aula, explicar por que talvez aqui a reação não ocorreu como esperado, o que se esperava. Conte com seus professores aí, estudante, para ajudar, né? E até mesmo para conferir o cálculo aí, né? Como é que ficou? Sim, confere o cálculo, se está tudo certinho, faça de vocês. Veja aí com a sua apostila. Manda para o professor, certinho, gente. E finalmente acabou a aula, até semana que vem. E esse foi o último exercício do Aprender Sempre com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Ó a reação de neutralização.